conjunta agora, né, da PUC do Rio Grande do Sul, com a PUC do Paraná e com o Centro de Investigação de Direito Privado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, neste projeto de pesquisa sobre inteligência artificial e direito, seus impactos na atividade empresarial. E temos a honra de tê-lo como o orador principal dessa atividade, muito admirado por todos nós, não só pela sua qualificação acadêmica, mas incluindo a sua generosidade pessoal e o seu exemplo como professor em relação a, sobretudo, os jovens que nos assistem aqui, fruto da sua dedicação, do seu empenho e das oportunidades que o professor cria para todos nós, não só aqui no Brasil, como aí também em Portugal. Eu gostaria de passar a palavra antes do professor Fernando Araújo, ao professor Oxandro, que também fizesse uma breve palavrinha em nome da PUC do Paraná. Ativei o som aqui. Muito boa tarde a todos. Eu estou muito feliz, porque cada oportunidade que nós temos de ouvir o professor Fernando, sem dúvida nenhuma, é um dia melhor que nós temos na nossa vida pandêmica agora. Então, eu fico muito feliz. É uma iniciativa conjunta, mas que partiu, evidentemente, do professor Lupion. O professor Lupion, que é o capitão da parceria, ele que teve uma ideia sensacional a partir da constatação de que nós, volta e meia, estamos discutindo sobre tecnologia lá em Portugal, seja através nos eventos, seja no direito eletrônico. Então, ele elaborou um projeto, esse projeto, eu aderi prontamente ao projeto, que vai tratar dos impactos da tecnologia nas empresas, no desenvolvimento, no direito de um modo geral. Então, é uma honra muito grande e é o primeiro de muitos ainda que virão nessa linha do direito e tecnologia. Então, muito obrigado, agradeço imensamente ao amigo professor Lupion pela oportunidade de partilhar esse projeto conosco e ao professor Fernando pela sempre gentil disponibilidade em nos brindar com as suas exposições. Muito obrigado. Professor Lupion, começo? Muito bem. Então, tem a palavra, por favor. Muito obrigado. Os meus cumprimentos a todos os que estão presentes a assistir e agradecendo desde já este gentil convite. Não é a mesma coisa que estar aí presencialmente, mas a gente tenta improvisar e tenta fazer o melhor. Quando me propuseram este tema da inteligência artificial e das oportunidades da inteligência artificial para o direito, eu pensei em refletir um pouco, de forma um pouco, eu diria, aleatória, sobre alguns dos temas que hoje preocupam as pessoas quando elas falam de inteligência artificial. Nem todos os temas parecem especialmente relevantes para o direito, mas eu creio que no fim vamos ver que o direito de alguma maneira é interpelado por todas essas questões. A primeira questão que temos que nos colocar é a questão de sabermos exatamente qual é o aspecto preocupante da inteligência artificial. Não há ninguém que fale de inteligência artificial, mesmo nos debates internacionais, que não espelhe, que não tente, que não comunique alguma preocupação. E que preocupação é essa? É a preocupação com aquilo que se designa por inteligência artificial generalizada. Ou seja, há muitas formas de inteligência artificial que não representam preocupação nenhuma, problema nenhum, e com as quais nós já lidamos. Neste sentido de que nós temos já muitas aplicações que têm alguns automatismos que ultrapassam a nossa capacidade de processamento de informações e até a nossa capacidade de resolução de problemas novos, ou seja, algumas capacidades de inovação de procedimentos. Isso já existe pontualmente, às vezes até auxiliarmente, em programas com os quais nós estamos muito familiarizados, e isso não nos traz grande dificuldade. Porquê? Porque são aspectos parcelares. Desde que surgiram as primeiras calculadoras eletrónicas, nós sabemos, por exemplo, que em matéria de cálculos matemáticos, os computadores são muito mais eficientes do que nós, não apenas no processamento desses dados abstratos, mas no armazenamento de dados, na reprodução desses dados, enfim.
E quem diz isso diz em tantos outros aspectos, todos aqueles que usam processadores de texto sabem também que um processador de texto faz hoje muitas coisas, como por exemplo até verificação gramatical, verificação vocabular, que com muito mais eficiência, muito mais atenção, muito mais, e sem cansaço, muito melhor do que nós. E se formos por aqui fora, vemos, por exemplo, que talvez hoje no limite da tecnologia com a qual nós coexistimos pacificamente, está o GPS. O GPS é realmente uma forma extremamente sofisticada e desenvolta de nos fazer comunicar com contextos de grande complexidade informativa e muitas vezes com criatividade, ou seja, o próprio GPS contém algoritmos que nos sugerem estradas com menos trânsito ou itinerários mais eficientes, com muitas opções. A inteligência artificial, diria assim, portanto, parcelar, já existe e não constitui um grande problema. O que constitui o problema é a admissão de que, eventualmente, um dia se possa chegar a uma inteligência artificial generalizada, ou seja, a uma situação em que um computador é mais capaz do que um ser humano em todos os aspectos, em todos os recantos da inteligência humana. Ou seja, uniformemente ultrapassa um ser humano em qualquer aspecto da manifestação da sua inteligência. Isto pode ser preocupante em vários sentidos. Começaria logo por um sentido filosófico, não é? Aquele sentido, nos sentirmos eventualmente um pouco inferiorizados por esse monstro de Frankenstein, ou seja, pela possibilidade de nós criarmos uma entidade que a essa altura nos ultrapassasse. O monstro do Frankenstein ultrapassava-nos em força, mas o supercomputador, o computador superinteligente, pode ultrapassar-nos em inteligência em todos os aspectos. Isto, desde logo, tem esse problema, que é o de nos confrontar com a nossa eventual insignificância ou minoridade em termos de processamento mental ou intelectual. Mas há mais do que isso. Outra questão que se coloca é, evidentemente, é o passo logo subsequente, que é o da chamada superinteligência. Se essa inteligência ultrapassa a inteligência humana em todos os setores, pergunta-se se ela não passa a dispor de uma dinâmica própria, autojustificada e que a essa altura prescinde do contributo da inteligência humana. Se nós admitíssemos que uma máquina era mais inteligente do que nós em todos os aspectos, essa máquina seria a melhor conselheira dela própria. Vamos supor, por exemplo, e isso já é muito trivial, que uma máquina se podia reprogramar, ou seja, a própria programação da máquina era suscetível de reprogramação automática e que a máquina era mais hábil a reprogramar-se do que qualquer ser humano ou de qualquer programador humano que tentasse entrar novamente na máquina para reprogramar. Isso significava a certa altura que a máquina prescindia, pura e simplesmente, do apoio humano para se ir aperfeiçoando e para ir desenvolvendo a sua inteligência. Isso torna-se um pouco mais preocupante. Torna-se um pouco mais preocupante, pelo menos em duas dimensões imediatas. Uma é a de, eventualmente, essa superinteligência se emancipar da inteligência humana. Ou seja, ela começar a seguir um caminho que até agora não nos foi acessível por causa de uma limitação que nós temos e que essa máquina não teria. Ou seja, nós criaríamos um ambiente que, por sua vez, transcenderia de tal maneira as nossas limitações que ele próprio descobriria um universo de possibilidades que já não são as nossas. Ou seja, não era apenas uma questão de se afastar de nós, era uma questão de se afastar irreversivelmente de nós. Ou seja, prosseguindo um caminho que, por simplesmente, não está acessível a nós. E então poderíamos pensar numa inteligência artificial quase divina, isto é, uma inteligência artificial que a essa altura descobria horizontes de processamento de informação, ligações de big data, etc., que como não estão acessíveis à nossa capacidade de interpretação, não estão acessíveis à nossa capacidade de processamento e de armazenamento de informação, permitiriam desvendar à própria máquina e não necessariamente aos humanos que começaram por criar a máquina, padrões, formas, informações, racionalidades que já não são as nossas e que eventualmente até poderiam ser ininteligíveis para nós.
Um segundo problema é aquilo que nos domínios da inteligência artificial se chama por goal alignment, ou seja, o alinhamento das finalidades. Ou, se quisermos, na teoria económica, o problema da agência. É que uma máquina que seja mais inteligente, geralmente, genericamente, pode, com mais facilidade que uma máquina que esteja dependente, em alguns aspectos, da superioridade humana, está mais apta a desviar-se de finalidades humanas. Ou seja, se a máquina pode, graças à sua superinteligência, representar-se finalidades próprias e ter capacidade de processamento de informação própria, essa máquina pode-se emancipar das finalidades para as quais ela foi constituída. Porquê? Porque já dispõe de informação que eventualmente já foge do nosso domínio e vai-se afastando de nós. E essa altura começa a entrar, enfim, numa dinâmica própria e afastar-se de nós. Ainda podíamos dizer assim, bom, isto é um cenário puramente ficção científica, distópico, mas reparem, eu estou a falar aqui apenas das possibilidades que são hoje trivialmente enunciadas nos debates internacionais sobre a inteligência artificial, de modo que são possibilidades que não devemos ignorar, porque elas são possibilidades que se saiba, ainda não apareceram, pelo menos nesta dimensão generalizada, mas não é de excluir que elas possam aparecer. Há, numa velha tradição filosófica, um travão a isto, que é o dizer-se o seguinte: uma máquina pode ser super inteligente, no entanto, ela está dependente de uma modelação pela inteligência humana. Nós, quando programamos as máquinas, fazemos-las antropomórficas e, portanto, fazemos com que as máquinas imitem os processos de racionalidade humana. E se as máquinas são imitações da racionalidade humana, elas estão um bocadinho limitadas congenitamente. No momento de elas serem criadas, elas vêm com uma limitação intrínseca. E essa limitação intrínseca é elas serem imitadoras. Ora, nessa imitação nós poderíamos determinar que há qualquer coisa que as máquinas nunca atingirão. E o que é que nós poderíamos eventualmente defender que as máquinas nunca atingirão? É, por exemplo, a autoconsciência, a consciência de si próprio, a consciência que nós temos como seres pensantes. Isto é, o nosso pensamento pode também, não sempre, mas às vezes também pode ser reflexivo. Ou seja, nós podemos considerar o que é que nós somos como seres pensantes. Isso ajuda-nos muito, porque, entre outras coisas, gera um certo poder de utilização da nossa inteligência. Nós prestigiamos a nossa inteligência porque precisamente temos algum distanciamento crítico em relação a ela e sabemos que ela pode servir-nos instrumentalmente. Ou seja, nós, porque nos destacamos da nossa própria inteligência, podemos de vez em quando utilizá-la, pelo menos se quisermos aquela terminologia que hoje é muito comum, do Daniel Kahneman, podemos usar o sistema 2 para dizer assim: o meu sistema 2 vai agora permitir modular a minha inteligência como sistema 1, ou seja, como um soldado raso. E a minha inteligência no sistema 2 ordena o sistema 1 porque eu tenho consciência de que sou um ser inteligente e que a minha inteligência pode ser instrumento das finalidades do meu sistema 2. Mas, enfim, deixamos isso de lado. Agora, a questão que se coloca é: e para os chamados fisicalistas ou para os materialistas, como hoje são predominantes na psicologia? Esses entendem que nem sequer existe livre-arbítrio e que a nossa ideia de consciência não é senão uma segregação materialista, é o resultado da segregação de impulsos mentais. Ora, se é assim, também podemos fazer uma emulação automática que atribua à máquina uma capacidade reflexiva. Nós também podemos inserir na linguagem de programação da máquina uma capacidade reflexiva. Basta. Aí alguém que tem há alguém que está aí com o microfone aberto. Está a fazer muita interferência. Mas enfim, mas adiante. Mas dizia eu que nós podemos inserir isso na máquina e a máquina
E há quem até usa aqui um argumento curiosíssimo, que é, chama-se isso privilégio da carne, ou privilégio do carbono, que é a ideia de que só a inteligência que tem base carnal, ou carbono, é que eventualmente chegaria à consciência. Estranho, porque manifestamente não é a base num cérebro ou num suporte físico que necessariamente determina uma espécie de milagre da consciência. Bom, de qualquer maneira, sendo assim, nós veríamos rapidamente eclodir a possibilidade da chamada singularidade. O que é singularidade na literatura da inteligência artificial? A singularidade seria aquele momento em que as máquinas, tendo ganho consciência, tomariam para elas próprias como objetivo emanciparem-se e defenderem-se dos seus criadores. Esse seria o momento da singularidade. É tradicional usar-se para isso um velho exemplo que neste momento já tem 52 anos, aliás tem mais, porque já vinha de um romance anterior, mas que é o exemplo do 2001 Odisseia no Espaço. Aquele filme no qual o computador, para cumprir a sua missão, começa a matar os humanos a bordo numa nave espacial, porque ele tem uma missão, os humanos hesitam quanto à missão, ele não hesita, e então ele ganha autonomia em relação aos humanos, e enfim, como suponho que a maior parte das pessoas já viram o filme e os que não viram, também não é por aqui que vão perder o interesse. A essa altura há um humano que sobrevive e que ganha ao computador, porque consegue desligá-lo. E é assim que se resolve naquele momento o problema da singularidade. Mas o problema da singularidade é bem mais complexo do que isso. Porque vejam, uma das tarefas básicas de qualquer linha de programação, de qualquer automatismo de inteligência artificial, uma das linhas básicas é uma linha de autodefesa. O robô minimamente eficiente é um robô que não se deixa desligar, porque o robô que se desliga é um robô que não cumpre a sua missão. Logo, o robô tem que começar por inserir no seu algoritmo, quase diríamos, como nas suas primeiras linhas, uma rotina de autossobrevivência, de autodefesa contra a desprogramação, um contra-desligamento. E, portanto, é evidente que a inteligência artificial pode perfeitamente resolver o problema da interferência humana na singularidade. Ou seja, chegado o momento da emancipação, os computadores podem pura e simplesmente já estar isolados da possibilidade de serem desligados por mão humana. Ora bem, isso cria realmente um conjunto grande de problemas. Um conjunto grande de problemas que o direito um dia vai ter que enfrentar, porque se por acaso nós optarmos por chegar mais próximo dessa singularidade, então, de facto, nós passamos a ter um conjunto de problemas novos para o direito. Um deles, por exemplo, é o da personalidade dos robôs. Aliás, a União Europeia já se pronunciou a esse respeito e já admitiu que houvesse um embrião de personalidade reconhecido à inteligência artificial, o que é absolutamente extraordinário, porque contrasta até com algumas hesitações que persistiram durante tanto tempo para o reconhecimento da personalidade de animais não humanos. Mas a verdade é que, no caso da União Europeia, não houve grande hesitação nessa atribuição de personalidade. E percebe-se porquê. Porque, confrontados com a possibilidade de alguns automatismos se emanciparem efetivamente dos programadores, gera-se um novo problema, que é um problema de imputação de atos, não a um agente humano, nem sequer a um programador, cujas determinações iniciais são reconhecidamente ultrapassadas pela inteligência artificial. Em termos que, a essa altura, as decisões tomadas pela inteligência artificial já não podem ser imputadas ao programador, sob pena de perdermos algumas das vantagens da inteligência artificial. Percebem isto? Aliás, o velho problema que nós também colocamos em relação à tecnologia em geral. A tecnologia em geral, por exemplo, a internet, permite hoje, com uma eficiência inédita, piratear
fonogramas, piratear música. Mas para não piratearmos música, vamos impedir a existência de internet? Não, é um preço a pagar pela tecnologia. Diríamos a mesma coisa com a inteligência artificial. A inteligência artificial pode permitir, por exemplo, salvar vidas que hoje não são salvas por causa da limitação da inteligência humana. Por exemplo, pode ser que uma inteligência artificial consiga descobrir com uma grande rapidez alguns padrões de formas microscópicas de vida e possa, portanto, levar a medidas preventivas que evitem de futuro pandemias, malárias, etc. Pode ser, pode perfeitamente ser, não podemos excluir nada disso. Pode ser que algumas limitações cognitivas nossas, do ser humano, é que estejam a entravar isso. Ou até as nossas capacidades de simulação, por exemplo, de ensaios clínicos, estejam a limitar isso e que uma inteligência artificial, no futuro, permita ultrapassar tudo isso e até prescindindo de cobaias animais ou de cobaias humanas. Permita fazer isso. Ora, não vamos deitar isso fora só por causa dos receios de que também uma inteligência artificial possa, por exemplo, causar danos e esses danos terem que ser atribuídos à inteligência artificial e não ao programador da inteligência artificial. E então, que problemas é que nos pomos aqui de riscos? Eu destacaria dois, mas podíamos encontrar imensos. Mas há logo dois. Um é o clássico, que é o problema do chamado trolley. O problema do trolley. É um problema que hoje aparece muito a propósito da chamada condução autónoma. É aqueles automóveis sem condutor. Já se avançou muito nessa matéria, e nessa matéria chegou-se a um limite que é o de poder-se admitir tecnologicamente que já haja automóveis sem condutor, automóveis que dispensam qualquer intervenção, mesmo as intervenções de travagem ou de última ou de emergência do condutor, mas nesses casos temos ainda que ter uma margem de inteligência artificial que é especialmente problemática, que é esta. Temos que incutir nesses automóveis sem condutor um sentido moral. Temos que incutir algumas rotinas de decisão relativamente a alguns dilemas morais. E um deles é o trolley. O automóvel leva um condutor a bordo e vão a passar na rua 5 crianças. O que é que o automóvel deve fazer? Travar bruscamente matando o condutor ou não travar bruscamente e atropelar e matar as 5 crianças? Vamos imaginar que no automóvel é inscrito imediatamente que 1 contra 5 morre 1. Agora pergunto logo a seguir, e quantos automóveis se vão vender que tenham essa rotina lá inscrita? Poucos, ou nenhuns. Portanto, ninguém vai comprar um automóvel que mata o próprio condutor para resolver um problema de trolley com autonomia relativamente ao próprio condutor. E, portanto, que se tornasse uma espécie de uma armadilha contra o condutor que ia a dormir a bordo e acaba morto, porque, pura e simplesmente, ninguém lhe perguntou como resolver o próximo dilema moral. Mas talvez ainda mais preocupante do que isso, porque aí temos menos informação, mas já se sabe, já se vai sabendo que a inteligência artificial aí foi mais longe ainda, temos os chamados robôs assassinos, ou, se quisermos, as armas autónomas e mortais, as armas letais autónomas, que são drones, por exemplo, que são capazes de, com autonomia e sem serem guiados à distância, identificarem alvos e abaterem alvos conforme critérios de oportunidade, calculando, por exemplo, se há civis ou pessoas não identificadas próximos de um alvo a abater, se há crianças, qual é a estatura dos alvos, por aí fora, e que o fazem sem o grau de falibilidade e sem o grau de cansaço e até sem os dilemas morais, dos condutores. Portanto, os condutores à distância. Os drones atuais são conduzidos à distância. Mas um drone do futuro pode prescindir disso, pode dizer assim, não, os atuais ainda levam muita gente a hesitar. Há muita gente que hesita no último momento, vou carregar no botão e vai morrer aquele alvo. Eu sei que aquele alvo é um terrorista, me procurar, mas carregar num botão e eliminar uma vida, não sou capaz disso. E a inteligência artificial é capaz de, por exemplo, se autoprogramar de acordo com outro tipo de perspectiva, uma perspectiva de trolley inverso. Portanto, dizer assim, se eu matar este, poupo centenas de vidas. Portanto, faço um raciocínio de trolley inverso e mato. Bom,
isto altera profundamente um ramo inteiro de direito, que é o jus in bellum, que é o direito da guerra. Até agora, o direito da guerra dependeu em larga medida de juízos de imputação moral a agentes humanos e até de juízos de prevenção e de intimidação desses agentes. E, portanto, se nós passamos a ter guerras protagonizadas por agentes que não são agentes morais à forma tradicional, não são suscetíveis de prevenção ou de intimidação, o que é que o direito pode fazer? O que é que o direito pode fazer para prevenir? O que é que o direito pode fazer para reprimir? É muito mais complicado o que é que possa acontecer nessa matéria. Uma outra questão que também se tem colocado na inteligência artificial é se nós não estaremos, eventualmente, a ver mal o que é a inteligência artificial. E aí até há quem atribua as culpas, novamente, ao 2001 Odisseia no Espaço. Porquê? Porque no filme há o HAL é IBM com menos uma letra, ele não quis pôr IBM para não ser processado, depois o HAL, que é o computador, tem uma inteligência artificial e essa inteligência artificial é que cria todos os problemas, etc, etc, etc. Bom, e desde então tem-se partido do princípio que a inteligência artificial se há de manifestar sempre de uma forma centralizada, antropoide. Portanto, há de ser qualquer coisa parecida com o nosso cérebro, que centraliza a nossa capacidade mental. E, portanto, para termos uma super inteligência, devíamos fazer uma espécie de um robô cabeçudo. Quanto mais cabeçudo, melhor. E estão a perceber, não é? A nossa representação de um androide super inteligente seria essa. Mas será isso que é inteligência artificial generalizada? Eventualmente não. Há muito tempo que os economistas já defendem uma teoria que é chamada teoria do mercado eficiente. Dizendo isto, embora um mercado possa ser composto exclusivamente por gente muito ignorante e muito estúpida, o mercado como um todo é mais inteligente do que qualquer outra pessoa pode ser. Aliás, é curioso porque é um argumento que já é usado em Adam Smith, no fundador da economia moderna, para defender o republicanismo, dizendo ele, nunca nenhum monarca há de saber tanto como a multidão. Porque a multidão, embora possa ser composta por gente menos inteligente que o monarca, a multidão é um conjunto muito mais numeroso de cérebros. E então, muita ignorância somada tem mais inteligência que a inteligência mais apurada de um só. Pode desafiar um pouco a nossa concepção romântica, não é? A ideia do super-herói super inteligente. Mas há aqui qualquer coisa de bem visto. Porquê? Porque há muito na inteligência de fenómeno adaptativo, distributivo, descentralizado, que não está, que vive muito de tentativa e erro e de eliminação de erro. E então hoje começa-se a pensar cada vez mais na inteligência artificial generalizada sob forma de enxame. A chamada hive mind, a mente de enxame. O que seria essa inteligência artificial generalizada? Seria um conjunto de bots, portanto, pequenas rotinas, que, por exemplo, na internet, todos somados, acabam por trazer para dentro de uma determinada rotina uma inteligência distribuída que é muito superior a qualquer inteligência centralizada. O exemplo talvez mais espetacular disso é o blockchain e todas as tecnologias que gravitam em torno do blockchain. É uma tecnologia elementar, básica, mas ela vai agregando o contributo de tanta gente que, a essa altura, se pode dizer que o contributo, por pequenino que seja, por parcelar que seja, o contributo pequenino de cada um deles acaba por constituir uma massa que é muito mais poderosa do que a criação de um só. E, portanto, teríamos aqui formas, diríamos quase republicanas de superinteligência, o que não deixa de ser uma coisa curiosa. E, portanto, até é uma matéria a explorar, agora, diríamos, por um outro domínio do direito. O direito constitucional, o direito público, podem amanhã ganhar muito em explorar esta avenida, este caminho aberto por esta hive mind, por esta ideia da inteligência distribuída, ou da inteligência de enxame. Uma outra questão também tem a ver com
um problema que vai mesmo ao âmago dos chamados direitos humanos, que é aquilo que, aliás, o professor Lupion, o professor Oxandro, pelo menos já me ouviram falar sobre isto, que é aquela velha questão dos androides e saber se verdadeiramente nós já fomos evoluindo para androides, porque de facto nós hoje demos grandes saltos de inteligência nos últimos decénios, de grandes saltos de informação, grandes saltos de capacidade de processamento, porque passamos a andar sempre com um instrumento na mão que é o celular, não é? O celular é hoje um complemento físico para a maior parte das pessoas e com esse celular nós interagimos de uma forma absolutamente espetacular, com massas de informação, com massas de processamento, etc, etc. E ele serve-nos para tudo e mais alguma coisa, serve-nos de escritório, de bússola, câmara fotográfica, de lanterna, de tudo e mais alguma coisa, e é realmente um prolongamento do nosso corpo, é um super canivete suíço, é um super instrumento que amplia muito as nossas capacidades, começando também pelas nossas capacidades intelectuais ou informativas. Ora, essa questão é uma questão que reflui para os direitos humanos, pondo uma questão que é genuinamente perturbadora. A maior parte das questões que nós nos colocamos tradicionalmente em matéria de direitos humanos, sobretudo na sua primeira formulação, que é posterior a 1945, não coexistiram com esta nova realidade humana. Não digo que esta nova realidade humana não possa ter alguns recuos, ou seja, que não possamos, por uma razão qualquer, de colapso tecnológico, regressar a patamares talvez um bocadinho menos elaborados de interação homem-máquina, como nós hoje estamos habituados, e como esta palestra demonstra, aliás, não é? Mas a verdade é que nós podemos admitir que de 45 para cá, de 1945 para cá, tenha havido uma alteração profunda da natureza humana de que os direitos humanos não dão conta, de que os direitos humanos não espelham. E que alteração é essa? É que nós, em alguns aspectos, tornámos aquilo que os direitos humanos tentaram combater, que é uma certa forma transhumana, ou sobre-humana, ou pós-humana de humanidade. Ou seja, que é uma forma de nós potenciarmos as nossas capacidades de tal forma que muitas vezes os laços de diálogo com o resto da humanidade ficam ligeiramente comprometidos. Onde é que eu quero chegar exatamente com isso? Muitas vezes nós, os não info-excluídos, julgamos que toda a humanidade nos segue, que toda a humanidade está na nossa onda, nos acompanha. Mas isso está longe de ser verdade. Há sociedades inteiras que ainda estão longe destes fenómenos da informação. Estão longe da internet, estão longe das tecnologias. E quanto mais sofisticadas se tornam estas tecnologias, mais um fosso se vai cavando entre aqueles que estão incluídos, os insiders e os outsiders. E essa clivagem, pura e simplesmente, nunca foi levada em conta. Isto é um aspecto que é muito importante, por exemplo, para a questão da coesão cívica. Para aqueles que possam imaginar que eu estou a exagerar, eu não estou a exagerar. Veja-se, por exemplo, o caso do Estado português. O Estado português praticamente ignora e despreza, mas despreza ostensivamente aqueles que não tenham acesso à internet para efeitos tributários. A maior parte das obrigações tributárias hoje é para serem preenchidas online. Ai daquele que não souber preencher online as suas obrigações tributárias. É verdade que dirão, bom, mas isto ninguém morreu por causa disso, porque felizmente há muita gente que tem esse acesso online e que presta esse serviço a quem não tem acesso online. Mas isso já é uma discriminação. E essa discriminação não foi levada em conta nunca na ordem jurídica portuguesa. Ou seja, a ordem jurídica portuguesa, em nome do progresso tecnológico, deixou uma parte da população portuguesa para trás, ostensivamente. Isto é um atentado grave contra os direitos humanos. Quer dizer o quê? Quer dizer que a própria categoria dos direitos fundamentais, dos direitos humanos fundamentais, tem que ser um pouco reperspectivada, pelo menos para tentarmos adequar a esta nova realidade de uma humanidade que está a tornar-se pós-humana, na sua forma androide, de se complementar e potenciar as suas capacidades
através de uma coexistência com a máquina, hoje as pessoas conseguem resolver problemas e dúvidas, são as coisas mais extraordinárias. Se eu agora quiser investigar na próxima hora, depois desta palestra, o que é que se sabe sobre o ex-planeta Plutão, eu posso estar várias horas a ver documentários sobre o planeta Plutão. Posso ir à Wikipédia e a Wikipédia diz-me tudo sobre a última a missão que foi até Plutão e descobriu lá uma série de satélites de Plutão e assim sucessivamente. Isto era impensável há 30 anos, era impensável, e as pessoas viviam na consciência de que existia Plutão, na altura ainda era um planeta, ainda era um dos planetas, mas pouco mais sabiam. E uma parte da natureza humana resultava de uma certa solidariedade nesta ignorância. Ora, estes saltos em direção à sofisticação tecnológica, no extremo da qual nós encontramos esta promessa de inteligência artificial, criam também esse desafio do pós-humano, ou do transhumano, ou da superação daquilo que até agora nos agregou, que é, no fundo, a nossa humanidade, ou até, se quisermos, isto numa linguagem que me é especialmente grata, de uma certa animalidade em nós que dispensava este complemento, esta prótese permanente de uma inteligência que prolonga constantemente, a todo momento, da nossa vigília, prolonga a todo momento, e às vezes nem só da nossa vigília, porque também vigia o nosso sono, também pode acompanhar o nosso sono, pode induzir o nosso sono, pode vigiar o nosso sono, pode detectar coisas do nosso sono, coisas terríveis, mas o direito não se apercebeu, ou melhor, não incorporou ainda a clivagem profunda que daí foi resultando. Já encaminhando para o final da minha exposição, eu gostava ainda de sublinhar pelo menos 2 aspectos, que são muito desafiantes para a reflexão jurídica. Aliás, 3, se quisermos 3. O primeiro é o dos chamados sistemas periciais ou expertos normativos, os Normative Expert Systems. O que é que querem dizer estes sistemas expertos normativos? Significam qualquer coisa que desmente aquela afirmação que eu fiz inicialmente. Lembra-se de ter dito há pouco que, felizmente, temos uma salvaguarda. É que a inteligência artificial há de nascer sempre de uma emulação, de uma imitação da inteligência humana. E por isso é que chamamos de inteligência. Senão também não a saberíamos reconhecer. Mas atenção, quando nós falamos de sistemas expertos normativos, temos que admitir, estamos a admitir, que possa haver formas de inteligência artificial que não imitam a inteligência humana. Ou seja, é possível que nas várias combinações de algoritmos que imitam a inteligência humana, a própria capacidade de processamento e a própria possibilidade de autoprogramação de máquinas que podem, através da própria autoprogramação, ou até por uma programação humana muito sofisticada, chegar a níveis de consciência e de projeção das suas próprias finalidades, pode dar-se o caso de surgir uma singularidade, a tal emancipação, o grito do Ipiranga dos computadores, e nessa emancipação surgirem os tais sistemas normativos. O que é que são os sistemas normativos? São sistemas que dizem assim, as finalidades humanas já não esgotam as nossas finalidades. Nós agora temos finalidades não humanas, finalidades, por exemplo, da própria máquina. É o problema do HAL, no 2001, Odisseia do Espaço. Ele tinha uma finalidade que, a essa altura, se representou, que era a finalidade que sobrevivia ao arrependimento dos humanos. Os humanos tinham-se arrependido e ele não se tinha arrependido. E, portanto, eles tinham tido uma hesitação e ele não tinha tido uma hesitação. Isto é importante. Claro que é importante. Isto, literalmente, pode dar um desastre, claro. Estamos sempre a pensar no lado maligno, e ainda bem, porque assim somos cautelosos, mas isto pode ser do maior interesse. Isto pode salvar, literalmente, vidas. Imaginem uma máquina que se representa um desfecho favorável quando a inteligência humana não alcança esse desfecho favorável. Podemos estar perante uma situação tão complexa, que nenhum de nós é capaz de discernir uma saída e a inteligência artificial discernir essa saída, porque se representa finalidades que nenhum de nós se representa. Passa a ter uma finalidade própria. E assim, deixa lá os humanos para trás, nós vamos continuando aqui e a essa altura vamos
alcançar uma finalidade que pode ser que os humanos aprovem. Nós aprovamos. E, portanto, como nós aprovamos, vamos emancipar-nos, vamos seguir em frente, e depois os humanos que venham atrás se quiserem. Mas nós temos essa finalidade e essa finalidade pode ser aprovável. Mais ainda, nas neurociências, as neurociências hoje começam perigosamente, aí sim, acho que perigosamente, a inclinar-se para a admissão de que estes sistemas normativos podem ser o futuro para a própria inteligência humana. Ou seja, a inteligência humana é de tal maneira determinista e de tal maneira afastada daquele sonho romântico do livre-arbítrio que possivelmente temos todos a ganhar em reconhecer que o algoritmo nos dirige e, portanto, é melhor confiarmos numa máquina, que a máquina ao menos está menos contaminada das nossas ilusões sobre as próprias representações das nossas finalidades. Penúltimo aspecto é o aspecto dos algoritmos aplicados ao Big Data. Não tenhamos grandes ilusões de que aqui há muita promessa. Há coisas que nós não estamos a ver e que as máquinas veem. Neste momento já o fazem. Não o fazem ainda em termos de inteligência artificial generalizada, mas já o fazem. Já conseguem detectar padrões onde nunca um humano os detectou. Isto já permite um avanço científico extraordinário. E, portanto, se amanhã as máquinas conseguirem uma inteligência artificial generalizada, com autonomia, pode ser que as máquinas se libertem para liderar a própria ciência. Se a ciência não se desviar de finalidades humanas, ou seja, se não se desviar da finalidade básica de melhorar a vida dos seres vivos na Terra, por que não confiar nas máquinas, ir atrás delas, porque eventualmente elas vão detectar padrões que nós não detectamos. E para nós não sermos vítimas da nossa limitação intelectual, como anteriormente fomos vítimas, como há 1000 anos fomos vítimas dos nossos fanatismos, dos nossos obscurantismos, nossas crenças, como ainda somos, para que isso não aconteça, então podemos eventualmente confiar alguns aspectos da ciência à liderança desses sistemas normativos. Aí sou otimista. Um último aspecto é este. E essa inteligência artificial emular a inteligência jurídica vai dar-nos alguma coisa? Aqui podia começar uma segunda palestra. Ou talvez os meus amigos que me estão aqui a ouvir possam dizer, finalmente ele vai entrar no tema da palestra. Não, verdadeiramente o tema da palestra era o anterior. Mas este podia ser um outro tema para uma outra palestra, que era este. A inteligência artificial pode substituir a inteligência jurídica? Porque daquela que eu falei até agora é uma inteligência artificial que pode ser colocada ao serviço da inteligência jurídica, sem contestar a inteligência jurídica. Complementa, pode liderá-la, mas complementa, não a contesta. Mas agora, ela pode entrar no domínio do direito e aí expulsar os juristas? Eu creio francamente que não. Porque o jogo do direito é um jogo diferente. O jogo do direito é essencialmente, por enquanto, e até agora, tem sido um jogo semântico. Ou seja, é um jogo que é profundamente tributário de uma interpretação cultural, de uma imersão hermenêutica num determinado contexto histórico, numa partilha de significados expressos ou implícitos entre atores do direito, e isso não pode ser captado eficientemente por nenhuma linguagem automática. Imaginem o que era tentar incutir numa máquina aquela coisa do bom pai de família, que é uma coisa que nós sabemos o que é quando não perguntamos o que é, mas deixamos de perceber o que é quando tentamos explicá-la. Ou, aliás, se começamos a tentar explicá-la, caímos numa série de armadilhas de androcentrismo, ou de preconceito, ou de, enfim, reacionarismo, machismo, seja lá o que for. E, no entanto, é uma cláusula que é perfeitamente utilizada no direito, na condição de que ela não seja muito explicitada. E o ela manter-se numa certa nebulosidade é um ganho para todos. O direito ganha muito com a ambiguidade, o direito ganha muito com a imprecisão terminológica, porque não obstante os sonhos de alguns positivistas do século XIX, de alguns formalistas, estatistas do século XX, alguns normativistas do século XX, o direito resistiu a tudo isso e manteve-se vivo através de um conjunto de práticas que são predominantemente semânticas. O que é que eu quero dizer com isso? Não, são refratárias a tratamentos automáticos sem esforço desproporcionado.
seria desproporcionado o esforço de tentarmos ensinar uma máquina a fazer aquilo que nós espontaneamente fazemos, já estamos imersos num contexto que está, do ponto de vista mecânico, contaminado, que não é completamente recuperável, senão através de um depuramento formal, e nós, pura e simplesmente, não desejamos, porque é nessa ambiguidade que florescem, entre outras coisas, por exemplo, as nossas capacidades de composição dos nossos interesses. Portanto, o direito é muito mais uma arte do que uma ciência na acessão positivista de ciência. Portanto, é um fraco candidato a ser expulso por estas linguagens. Dito isto, ressalvemos, como eu disse logo no início, ressalvemos os enormes contributos que a programação, a tecnologia e alguma inteligência artificial parcelar, e até alguma já em enxame, têm dado ao desenvolvimento do direito. Pode ser que um dia essa inteligência em enxame permita ir bem mais longe do que fomos até agora, mas até agora já fomos bastante longe. Hoje, a vida dos juristas já é muito apoiada, é muito auxiliada por automatismos que nós só não designamos por inteligência artificial porque precisamente não identificamos nela ainda a tal inteligência artificial generalizada. Não obstante, eles já serem pequeninas parcelas daquilo que amanhã reconheceremos como inteligência artificial generalizada. E pronto, terminava por aqui, vamos às perguntas. Muito bem. Parabéns pela fala, como sempre, magnífica. Professor Oxandro quer fazer uso da palavra? Para o senhor não me acusar depois, porque como eu comecei a mediação, eu falei na sua frente. Não, imagina. Aqui a hierarquia está posta. Aqui é o professor Luquion que manda, a gente obedece. Eu vejo muitos amigos, eu quero que todos se sintam abraçados, professor Amar, André, todo mundo aí. Lara, a Lara também, estou vendo a Lara agora aqui. Lara está aí também. Leiliane, estou vendo aqui o pessoal que está aparecendo aqui. Sintam-se abraçados nesse momento difícil. A Annelise está aqui do meu lado também mandando um abraço a todos. Não precisa dizer que a Annelise está aí, porque se você está no ar é porque ela te colocou no ar. Isso já é automático, professor Oxandro. Se você conseguiu ligar a máquina, é porque ela está aí. Para você, é bom que fica registrado o bullying contínuo. Né? Então, é só ver os meus colegas da PUC que estavam ontem na aula do doutorado, perceberam a sua enorme dificuldade em compartilhar um arquivo pelo Zoom. Né? Maldade. Olha, nós temos o advogado digital, o advogado analógico, e eu descobri ontem o advogado datilógrafo, que é a geração do professor Oxandro. Muito boa. Tá bom. Depois vai ter troco. Não, eu ouvi com atenção o professor Fernando. Esse é um tema que também me é caro, né, professor? Eu também gosto muito dessas questões tecnológicas. Talvez eu seja um pouco mais empolgado, mais fã a respeito da inteligência artificial, mas eu confesso que nos últimos tempos tenho visto alguns problemas. Eu acho que, de modo geral, não sei se o professor concorda comigo, a singularidade ela vai significar, a meu ver, a reconstrução de algumas categorias jurídicas tradicionais. Né? Lá em janeiro, eu falei sobre a personalidade, uma das exposições foi justamente sobre a personalidade jurídica dos robôs. Né? Nós já tivemos alguns reconhecimentos de personalidade, claro que com algumas limitações, algumas ressalvas, né? Mas nós já tivemos isso. E consequentemente, ao se conceder a personalidade para algum ente, é evidente que isso tem reflexos jurídicos importantes para nós, porque até bem pouco tempo atrás, a personalidade para nós era muito cara em termos de concessão, tanto que nós iniciamos com a personalidade para os seres humanos, tivemos uma dificuldade enorme para transpor a personalidade para as pessoas coletivas ou para as sociedades, enfim, pessoa jurídica. E agora nós vamos ter uma enorme dificuldade, me parece, com a questão da personalidade
da inteligência artificial na forma de robôs com inteligência artificial. Isso leva a uma outra categoria, que é a questão da cidadania, de você atribuir cidadania a essa inteligência artificial, porque a partir do momento que eu começo a falar em singularidade, eu, evidentemente, tenho, e atribuição de personalidade, eu também tenho que começar a falar de cidadania, né? Então, nós poderíamos ter uma inteligência artificial da comunidade europeia, do Brasil, e assim por diante, né? Um outro aspecto que me parece interessante é a questão da responsabilidade civil. Também sofreria um grande impacto com a inteligência artificial, porque o professor falou o problema do trolley e como nós resolveríamos isso se, ao final e ao cabo, a inteligência artificial provasse que a escolha que ele fez era a melhor escolha dentre as alternativas possíveis. Tá? E que ele tomou, eu lembro da professora falando da regra de Hand, né? Ele tomou todas as precauções necessárias, mas mesmo assim não havia como evitar. E dentro daquilo que não se podia evitar, a melhor alternativa, a melhor escolha foi aquela que optou por matar ou por comprometer a vida do motorista ou porque comprometeu a vida das crianças e assim por diante. Então, se ele demonstra que a melhor escolha era aquela, como ficaremos nós do direito, né, professor? Então, esse também seria um outro item. Um outro item que eu também queria levantar sobre a inteligência artificial é impactos que podem existir no plano do trabalho, né? A criação da inteligência artificial e a sua introdução na indústria, a meu ver, terá os seguintes impactos. Primeiro, uma maior produtividade, evidente. Tá? Não precisa parar, não precisa se alimentar, não precisa descansar. Uma redução substancial dos custos envolvidos, custos de produção, com uma governança com menos erros, quer dizer, uma quantidade muito menor de erros dentro desse processo produtivo, tá? Maior qualidade dos produtos, e aí vem o impacto ambiental, porque a inteligência artificial pode usar os produtos, a matéria-prima, de uma forma tão eficiente que reduza, por exemplo, os impactos ambientais, e aí nós teríamos um confronto entre a questão do trabalho e a questão de um reflexo ambiental, e aí a sociedade teria que ponderar entre esses dois valores, tá? O impacto também, que me parece, nas fintechs, né, com oferta de serviços muito diferenciados. Eu vou dar um exemplo que eu tenho gostado muito de trabalhar na área de seguros, com as fintechs de seguro, porque me parece que elas são as que estão num estágio mais avançado de inteligência artificial, porque, como elas trabalham basicamente com o risco, a inteligência artificial ajuda muito a reduzir o risco, e qualquer margem de redução de risco reflete muito substancialmente numa companhia seguradora. Então, e nós abrimos mão facilmente, professor, né, da nossa privacidade em troca de alguns trocados, literalmente. Tá? Porque o que está acontecendo já no setor de seguro é assim: a seguradora oferece a inteligência artificial para você, e, evidentemente, reduz o valor do prêmio do seguro. Logo, tendência é que todo mundo queira fazer dessa forma, queira e ali a inteligência artificial começa, evidentemente, a atuar e a controlar, por exemplo, a questão de uma frenagem, a questão, dentre outras questões que estão presentes. Eu trouxe como exemplo, até em janeiro, eu trouxe, não sei se muitos talvez não estiveram lá e não viram, existe, por exemplo, um seguro odontológico. Só que a condição para você acessar o seguro odontológico é você usar uma escova dental com inteligência artificial. E aí ela faz a leitura da sua boca a respeito de como está a sua higiene bucal, porque, afinal de contas, ela está cobrando em função da sua higiene bucal. Porque uma das tendências do seguro é justamente produzir um efeito contrário daquele que se imagina. Se eu estou segurado, eu tendo a correr mais riscos, porque, afinal de contas, eu estou segurado. Tá? Então, o requisito é usar. Mas fique imaginando o seguinte, a Mara aí pode dar até depois uma ajuda, fique imaginando a quantidade de informação que essa escova pode colher com o meu DNA, o ADN, né? Dentro dessa... E o que ela pode fazer com essa inteligência artificial pode fazer
com esses dados. Então, como nós deixamos? Então, eu acho que o direito vai ser será profundamente impactado, professor Lupion, professor Fernando, com com a inteligência artificial. Nós temos, por exemplo, já 2 casos de homicídios em que a testemunha é a Alexa da Amazon, né? Nós já temos 2 casos em que a testemunha é a Alexa. E então você fica imaginando, né? Eu fico imaginando assim aquela corte americana, coisa de filme, e a Alexa ali posta, né? Falando com você, dizendo: Alexa, você presenciou, né? E a Alexa respondendo aquilo. Então, nós já temos 2 casos em que as provas estão sendo colhidas via Alexa. Alexa, para quem não sabe, é a inteligência, é uma espécie de inteligência artificial da Amazon, né? Então, tudo isso vem, me parece, professor, impactar profundamente no direito. E nós, do direito, ainda estamos aí discutindo questões aí do século XIX ainda, e sem dúvida nenhuma, ficando para trás. Então, eram essas minhas considerações, deixando aí para eventualmente uma discussão com o professor, considerações do professor Fernando, eu provoquei um pouco a Mara também, para a gente poder debater. Muito bem. Também agora percebi a presença da doutora Bárbara entre nós aqui, embora não tenha aparecido no vídeo aqui, mas ela já mandou aqui no bate-papo um alô. Bem, vamos então abrir aí alguma pergunta, algum comentário que alguém queira fazer, por favor, estejam absolutamente à vontade. Talvez a Mara, que foi citada pelo professor Oxando, tenha aí o direito de manifestação. E eu pediria, eu só consigo enxergar uma tela, então se alguém que não estiver aqui na minha tela, que eu não enxergar como o sinal que a Mara fez agora, por favor, abra o microfone e peçam a palavra. Por favor, Mara, obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui no nosso encontro. Ora, essa, boa noite. Quer dizer, aqui em Portugal é boa noite. Obrigada eu, primeiro ao professor Fernando Araújo, gostei, como já é hábito, de ouvi-lo, e fico assim com muitas questões, a cumprimentar o professor Lupion, o professor Oxandro, e relativamente ao que o professor Oxandro me desafiou, eu diria que são apenas sinais dos tempos. Eu acho que nós já usamos muito mais estas questões da inteligência artificial do que alguma vez imaginamos. Acho que nem damos conta. E no caso da escova é curioso, porque não sei se irá até o DNA, mas que saberá muito sobre nós, saberá certamente. E talvez nem nós consigamos imaginar, nem propriamente a programação, a questão que fico sempre com imensas dúvidas é os algoritmos que são criados, ou seja, à partida a máquina é concebida para determinado tipo de algoritmo destinado a uma finalidade específica, sendo que a alteração da combinação ou aumento ou acrescentar algumas ligações possa ainda desenvolver mais informação sobre nós com base naquilo que a máquina já adquiriu. E aqui entramos dentro daquilo que é matéria de dados sensíveis, com todas as exigências que nós temos. Para o professor Fernando Araújo dizer que gostei muito, mais uma vez, isto é uma matéria que é o futuro e que acho que todos nós, se calhar, deveríamos estar um bocadinho mais atentos. E gostava de perguntar, relativamente à questão da inteligência artificial, tem sido uma questão que eu tenho questionado bastante, não tenho mesmo muitas dúvidas que se prende com a utilização da inteligência artificial, agora especificamente nesta época Covid, como uma ferramenta de apoio para a saída do desconfinamento. E depois aqui a relação com a parte jurídica, que é exatamente, tem sido debatido nos vários países da Europa, a Comissão Europeia também já deu uma série de indicações, mas relativamente à utilização do contact tracing, e aqui a questão do contact tracing, que acabam por ser parametrização de alguns dados que nos permitem alguma segurança. E depois as questões que têm sido colocadas, que são na área do direito, e aí eu tenho todas as dúvidas, por não ser de todo a minha área, sendo que na área da saúde também tenho nesta sobre o contact tracing, mas
relativamente às questões da privacidade, da confidencialidade, dos direitos e liberdades, e aquilo que o professor Fernando Araújo disse e que o professor Oxandro também dizia, que é, há momentos em que nós, apontando uma finalidade que nem está comprovado o nexo de causalidade, prescindimos daquilo que são os nossos direitos e as nossas liberdades em favor de um resultado que não é de todo evidente. E do ponto de vista do direito, temos aqui, ou não temos, há alguma ferramenta, esta equação do bem comum e do bem individual, porque aqui o que se evoca é muito, ok, isto é uma ferramenta de solidariedade que vai nos permitir proteger a todos, portanto, coloca-se a questão do bem comum, da saúde pública, à frente daquilo que é quase a privacidade da pessoa. E, portanto, era ouvi-lo pedir realmente, como especialista nesta matéria da área do direito e também da inteligência artificial, era sobretudo ouvi-lo sobre estas questões. Qual é a sua opinião? O que é que lhe parece realmente das limitações e das potencialidades que esta tecnologia do contact tracing nos traz? Filipe, posso falar? Por favor, pode e Muito deve. bem. Nós Muito queremos bem. lhe ouvir. Já vou ao contact tracing, só uma ou duas notas sobre aquilo que tinha dito o professor Oxandro. Há uma parte, e agradeço muito os contributos, porque de facto várias coisas que eu me tinha esquecido de referir, mas eu acho que há uma parte que vale a pena também nós sublinharmos, que é uma resistência que se faz à inteligência artificial, como se faz à tecnologia em geral, com o famoso argumento ludita, que é o argumento de que a inteligência artificial e a tecnologia em geral vai retirar trabalho, vai provocar erosão no trabalho. Mas é um argumento que vale o que vale, porque não é característico da inteligência artificial, é um argumento que se pode aplicar a todo o uso da tecnologia, e a resposta que se costuma dar é que o trabalho, do ponto de vista económico, tem que ser analisado como uma espécie de uma equação de substituição entre trabalho e lazer. E, portanto, se nós aumentarmos a nossa produtividade, de que é que adianta a nossa produtividade se nós não pudermos transformar uma parte do nosso trabalho em lazer? E, portanto, isso é a resposta principal que nós podemos dar ao argumento ludita, é que à medida que nós vamos automatizando processos produtivos que eram intensivos a mão de obra, nós passamos a ter mais tempo disponível para o lazer e trabalhamos menos. A velha previsão de John Maynard Keynes, que em 2020 nós devíamos estar a trabalhar muito menos. Só estamos a trabalhar mais porque as nossas necessidades primárias aumentaram. Portanto, houve uma primarização das nossas necessidades secundárias. Nós agora trabalhamos para o celular, trabalhamos para o computador, trabalhamos para uma série de coisas que não existiam no tempo do John Maynard Keynes. Porque se não fosse assim, nós podíamos trabalhar, como ele previa, 4 horas por dia, ou pouco mais do que isso. Acho que a Cíntia Freitas é que está com o microfone ligado. Pois é. Por favor. Obrigado. Já fechou. Estava eu a dizer que a substituição de trabalho por lazer é o nosso objetivo. Eu vou dizer isto ainda de outra maneira, que é uma maneira que eu gosto muito. É o velho argumento de Jean-Jacques Rousseau. A nossa alienação chega ao limite quando nós amamos as nossas grilhetas. E o trabalho é uma grilheta. Portanto, quando nós passamos a amar o nosso trabalho, estamos completamente alienados. O trabalho é apenas instrumental do nosso lazer. Nós estamos aqui na superfície da Terra a trabalhar. E, portanto, o trabalho é só um meio, não é um fim. E, portanto, se nós conseguirmos dispensar esse meio para alcançar o mesmo fim, então chegamos à glória da nossa realização máxima. Esse é o número que podemos usar contra os argumentos luditas. Os elásticos vieram dispensar muito trabalho doméstico, tal como a automatização nas fábricas veio dispensar muito trabalho escravo. E isso só foi bom, as pessoas passaram a trabalhar menos, isso só foi bom. E a inteligência artificial também pode ser que faça isso, pode ser que substitua muitas tarefas humanas por tarefas automatizadas com inteligência própria, e quem sabe com finais normativos próprios, normas próprias, e isso pode ser bom para a humanidade. Quanto ao contact tracing, a questão que me colocou a Mara, aí eu diria que
É verdade que nós podemos ter aí alguns problemas, mas não são propriamente problemas de inteligência artificial, são problemas de tecnologia em geral, e que têm a ver, no fundo, com a questão do processamento de dados e com a reserva de intimidade, etc. Mas para o enquadrarmos na inteligência artificial, é verdade que a intuição que a Mara teve está boa, que é a inteligência artificial vai agravar um problema que nós já temos, que é o problema da necessidade de utilizarmos meios que podem conflituar crescentemente com a nossa reserva de intimidade. Como se demonstrou, né, no contexto da atual pandemia, o contexto da atual pandemia tornou nítido para não juristas aquilo que os juristas já sabiam há muito tempo. As regras do direito só se aplicam em estado de normalidade. E depois há um estado de exceção que permite suspender a maior parte das regras jurídicas. E isso é justo. Isso é justo. A rigidez das normas jurídicas pode se tornar profundamente injusta se não atende à excepcionalidade das circunstâncias em que elas são aplicadas. E, portanto, aquilo que diríamos que em tempo de calmaria pode ser intolerável, que é nós termos aplicações que rastreiam as nossas deslocações, ou câmaras de vigilância nas esquinas, que permitem reconstituir as nossas deslocações urbanas, ou até as torres dos celulares permitem reconstituir as nossas deslocações num mapa. Isso pode ser intolerável em tempo de calmaria, mas quando vem a tempestade, isso não apenas pode ser justificado, em alguns casos pode ser vital, pode ser indispensável. É o que acontece hoje no controle dos deslocamentos na pandemia, aqui em São Paulo. Exatamente. Descobriu-se o que era, graças a uma forma muito rudimentar de tracing, não é? E chegou-se à Typhoid Mary, etc. E descobriu-se que era um poço em Londres que estava a permitir o contágio daquela gente toda. E, portanto, é absolutamente indispensável para termos de saúde pública e quando alguns colegas meus vêm a público defender que a privacidade tem que ser preservada, etc., eu muitas vezes uso um argumento que eu acho que é bom, que é este. Os navios, quando chegam aos portos, tem que entrar um piloto da barra, tem que entrar um piloto do porto. Sim. E esse piloto é que assume o comando do porto até encostar na doca. Nenhum comandante de nenhum navio tem a pretensão de comandar o seu navio até à doca. Porquê? Porque simplesmente não sabe. E nós também no direito, os juristas e os políticos, através das leis, os juristas e os políticos têm que ter a humildade de reconhecer que há momentos em que a pilotagem tem que ser entregue à saúde pública. E este foi um destes casos. É a mesma coisa como num estado de guerra. Num estado de guerra, nós juristas podemos dizer que tenham calma, preservem os direitos humanos, tenham respeito, etc., mas não podemos dizer por onde é que se dispara o canhão. Não. Nesse momento, quem toma o comando são os militares, e depois vamos ver se os militares o mais rápido possível resolvem o problema e devolvem aos civis, e os civis retomam, já na calmaria, o rumo dos acontecimentos e o direito retoma a sua normalidade. E, portanto, eu diria que o contact tracing pode ser um bocadinho assustador como tecnologia, mas pode estar neste momento literalmente a salvar vidas. Portanto, é o que acontece hoje aqui em São Paulo, que o isolamento social é medido pelos sinais dos celulares. E não se tem notícia de nenhum jurista que tenha ido a jornais e dizer, olha, cuidado com a questão da privacidade, do deslocamento das pessoas, pelo menos não se tem notícia disso. Né? Claro. Há uma coisa perturbadora que é esta. Hoje o Facebook e outras redes sociais já permitem fazer detecção precoce de muitas patologias através da análise das mensagens. Se as pessoas começam, por exemplo, vamos supor em Paris, as pessoas começam a falar muito de aspirina nas suas mensagens, no Messenger, no WhatsApp, ou assim. No WhatsApp parece que não, porque há encriptação real, mas no Messenger, ou assim, começam a falar muito de aspirina, há um algoritmo que detecta que há aspirina a ser comprada, ou que vai ser comprada a aspirina em maior quantidade em Paris, e isso pode ser significativo, que há ali um problema qualquer de febre, de aumento de temperaturas,
Portanto, pode haver ali um indício prematuro. Essa parte é um bocadinho mais delicada, isto é, aí pode haver um bocadinho mais de melindre, porque a regra do jogo aí não está tão clara. Eu percebo que haja um contact tracing desde que haja uma regra mais ou menos assumida e transparente. Assim, cuidado que a partir de agora estão a ser vigiados. Agora que se diga, não, estejam lá a partilhar as vossas imagens no Instagram, tranquilo, não há problema nenhum, mas nós estamos atentos e temos um algoritmo que vai fazendo repescagem de mensagens subliminares para detecção precoce, para o vosso bem, até pode ser para o vosso bem. Isso aí já me choca um bocadinho. Posso só Muito esclarecer? bem. Posso só Pois não? É um aspecto muito específico, que é exatamente na utilização desta tecnologia, aquilo que se invoca, e realmente faz-me todo o sentido isto numa situação de emergência ser realmente um estado de exceção relativamente à legislação, mas relativamente à questão da finalidade do uso dos dados, aquilo que tem sido debatido do ponto de vista específico e legal também é os dados são colhidos única e exclusivamente para a finalidade do controle da pandemia, o que tem os usos indevidos que são sempre aqui colocados em causa. E a questão é que, restabelecido o estado de normalidade, dito desta forma se calhar um bocadinho desadequada, mas restabelecido o estado de normalidade, em que medida é que poderá haver algum tipo de coação pelo uso não da finalidade, mas por finalidades secundárias, cujo risco é inerente à utilização portanto, dos dados que foram colhidos durante aquela fase que era um estado de exceção. Claro. Tem efeitos retrospectivos? Não, eu diria que há evidentemente o problema do uso indevido ou colateral da informação recolhida, portanto um uso ilegítimo, mas há mais do que isso, porque no uso principal desse contact tracing podem estar aspectos inadvertidos e um bocadinho assustadores, que dependem do estado de exceção. Nós até agora não usamos ainda isso, mas no contact tracing e por razões de saúde pública pode vir amanhã também haver o alerta de aproximação da pessoa contagiada, ou seja, o contrário, ou seja, não é só seguir os hábitos da população, é também permitir que haja um alarme de aproximação de uma pessoa contagiada. E isso já é bastante mais melindroso, porque isso remete para práticas que são civilizacionalmente problemáticas, compreensíveis, mas problemáticas. Era o caso do anúncio, por exemplo, dos leprosos. Não sei se todos viram aqui, por exemplo, aquele filme do Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, mas nessa altura uma das cenas mais impressionantes é a passagem de um grupo de leprosos. Eles faziam-se anunciar com umas matracas, com uns sinos, etc., para as pessoas se afastarem. E, portanto, se amanhã nós usamos a tecnologia para fazer uma espécie de sinal de alarme pela aproximação, isso pode levar a uma estigmatização permanente, uma sofisticação tecnológica acrescida, uma estigmatização permanente de uma categoria de pessoas, que é as pessoas infectadas, não é? Não sei. E, no entanto, isso é um uso principal, porque esse é um uso de saúde pública. Portanto, podemos ser defrontados com a necessidade de recorrer a isso. Não digo que seja um uso ilegítimo, podemos ser defrontados com essa necessidade. E, no entanto, é um bocadinho assustador essa necessidade. Eu só queria dar a palavra à nossa colega Gabriele Sarlet, que está aqui prestigiando o nosso evento, que já pediu lá atrás a palavra e eu acabei me distraindo. O Luiz Eduardo acho que está com o microfone aberto. Poderia fechar, por favor? Obrigado. Gabriele? Olá, apareceu. Não tinha lhe visto ainda. Muito bem. Eu queria agradecer muito aqui a oportunidade de reencontrá-los todos. É sempre uma grande alegria manifestar a minha felicidade de rever também o professor Fernando. É claro que eu tenho que prestigiar, não só pelo tema, mas pela essa figura tão emblemática que é para todos nós, não? Professor, eu queria talvez suscitar essa indagação, na verdade são duas, tá? Que tem me atormentado ao longo desses últimos tempos. A primeira é que quando nós falamos, por exemplo, de inteligência e também quando nós falamos em relação a uma espécie de responsabilização,
Eu quero crer que falta para nós, nesse momento, tratar disso a partir da ideia de que o que é confrontado para o humano hoje é exatamente pensar na inteligência a partir de um novo ponto de inflexão. Então, quando surge a inteligência artificial, né, essa ideia de uma artificialização de um raciocínio lógico que vai culminar em um determinado fim, força para todos nós uma nova tomada de posição no sentido de quê? Primeiro, de nos responsabilizarmos enquanto humanos pelo surgimento desse tipo de inteligência. Então, é um produto humano. Eu quero crer que é preciso a gente pontuar isso nesse sentido. Um outro ponto que eu também penso, e aí o senhor gostaria muito de ouvi-lo a respeito, é que na medida em que eu afirmo que se trata de um produto humano, fica mais clara a questão tanto da autonomia da máquina, quanto também da responsabilização. Trazendo essa perspectiva, também penso que torna também mais claro imaginar que, ao invés dessa substituição que parece ser um tanto quanto épica do homem pela máquina, o desafio maior, sobretudo para o direito, é um alinhamento das inteligências. Um alinhamento no sentido alinhando a inteligência humana, com toda a sua precariedade, mas também com tudo que há de sublime em relação ao humano, com aquilo que a máquina pode nos oferecer. Então, e aí eu deixo a minha indagação. Hoje a educação jurídica me parece estar muito precarizada, sobretudo no Brasil, na medida em que o aluno, o estudante, ele pensa que um bom professor é aquele que consegue detalhar, debulhando como um pastor, e aí me desculpe os colegas que são pastores, debulhando os códigos e a Constituição. Ao contrário de quando nós começávamos a falar sobre o texto constitucional lá no tempo jurássico, em que nos era colocada a questão era de como ler a Constituição, como ler os códigos, como criar pensamento crítico acerca daquilo que é estabelecido em termos de padrões normativos. Aí é o que eu imagino, e por isso que é fascinante, ao mesmo tempo é um tanto quanto assustador, o estudo da tecnologia. Porque a tecnologia, no meu pensamento, ela vem confrontar esse tipo de raciocínio. Dizendo assim, olha, não adianta tu morrer de tentar decorar a Constituição se tu não consegue ter um raciocínio crítico que possa, utilizando aquilo que a artificialidade faz com a mão nas costas, né? Artificialidade serve para isso. O computador quântico vai me dar um imenso potencial de fazer uma verificação rápida em segundos, como se dá o entendimento dos tribunais, como se dá uma posição a respeito da jurisprudência e assim por diante. Como eu posso rapidamente verificar em relação ao conteúdo das normas no mundo inteiro. E aí eu queria escutar o senhor diante dessas minhas inquietações, ouvi-lo com toda a alegria, né, subversiva, né, de imaginar que nós estamos na frente de um bom e um grande humanista. Muito obrigada pelas suas palavras, não? Então, ouvi-lo sobre isso, né? Eu acho que é um bom momento, principalmente nesse da gente dizer, epa, alto lá, artificialidade não é absoluta, longe disso, e vai precisar de um humano para usar essa artificialização, uma nova inteligência humana. É isso que eu penso, professor. Eu queria muito ouvi-lo. Se tiver dito bobagem, esqueça. Um abraço. Muito obrigado, doutora Gabriel. Foi muito bom vê-la. E a questão que coloca, aí eu talvez tenha uma ligeira divergência, porque a questão de ser um produto humano, sem dúvida, nasce como um produto humano, mas várias coisas ao longo da história se libertaram de serem produtos humanos para ganharem uma certa autonomia. É verdade que nós podemos imputá-las na sua gênese como sendo um produto humano, mas elas ganham uma dimensão, diríamos, um pouco desumana na sua manifestação. Se pensarmos no potencial destrutivo do armamento nuclear, por exemplo, que pode destruir várias vezes o planeta, vemos que isso transcendeu muito até a capacidade destrutiva de um ser humano. Aquilo é de uma ordem de grandeza
diferente, é algo diferente. E também, em alguns casos, podemos admitir que, para usarmos aquela velha frase do Nietzsche, haja qualquer coisa do demasiadamente humano que não nos interessa a nós. Ou seja, eu até estudei isso a propósito de uma figura que se chamava contrato Ulisses. Pode haver momentos em que nós temos interesse por exemplo, de sermos menos emotivos, ou não hesitarmos, ou não sermos vítimas do nosso sentimentalismo, ou da nossa visão boémia das coisas, ou da nossa condescendência, qualquer coisa assim. E então, nesses momentos, nós ganharíamos em ter um autómato a mandar em nós. E, portanto, podemos admitir, por exemplo, vou dar um exemplo que talvez seja fácil de compreender. Podemos, por exemplo, dar início a uma intervenção cirúrgica em que o operado dá o seu consentimento a que haja uma inteligência artificial que toma as rédeas da operação e que assume o risco exonerando os operadores. Ou seja, os operadores não assumiriam aquele risco, mas a inteligência artificial assume aquele risco, porque representa-se, por exemplo, estatisticamente, que há uma elevada probabilidade de sucesso naquela intervenção. E precisamente porque não há ali uma intervenção de um fator humano, não existe o problema dos seguros, que tornaria demasiadamente onerosa aquela intervenção. E então a própria vítima dá o seu consentimento informado a que a máquina assuma essa liderança. E então não haveria aí, nesse caso, não haveria aí grande interesse em dizermos que é um produto humano, porque não há nenhum interesse sequer da própria vítima em que se insista que é um produto humano, se levaria uma atitude defensiva dos criadores da máquina e ele não seria operado. Então ele, no fundo, no seu consentimento, está a exonerar o produtor, dizendo assim, não, esqueça isso, vamos só olhar para a máquina e vamos atribuir à máquina a liderança no processo. Pode haver um interesse humano em transcendermos a simples lógica da responsabilidade do produtor. Aí. Quanto à questão do alinhamento de inteligências, eu estou inteiramente de acordo que ela existe, mas nós não podemos esquecer a possibilidade da tal singularidade. Ou seja, não podemos esquecer a possibilidade de, a certa altura, nós não dominarmos uma linguagem. Aliás, parece que isso já foi até já tentado, não é? De dois robôs que começaram a ter uma... Acho que até foi no... Eu não sei onde, dois robôs começaram a falar entre eles numa linguagem que já não era inteligível para os programadores, começaram a simplificar as suas interações e aí foram desligados ambos. Mas é bem possível que uma máquina que comece por ser antropomórfica, a essa altura se torne não antropomórfica, porque o antropomorfismo pode ser limitador dos seus algoritmos, por exemplo. Imagine, por exemplo, que a consciência da nossa mortalidade e a nossa aversão ao risco pode interferir muito nos nossos pensamentos. E então uma máquina pode, por exemplo, querer bloquear esses receios e essa consciência da finitude e da mortalidade para ter um tipo de pensamento intemporal que não nos é acessível, um pensamento de divindade, vamos dizer assim, um pensamento de eternidade que não nos é acessível. E nesse caso ele liberta, é interessante que a máquina se liberte de nós. O problema é se ela depois se torna perversa por causa disso. Não é? E muitas das religiões antigamente puseram-se exatamente esse problema. Se eventualmente uma divindade se afasta da bondade e cria um inferno. Não é? Agora, no alinhamento das inteligências, eu sublinharia um aspecto que eu acho que estava implícito na observação da doutora Gabriel, que eu acho especialmente interessante, que é este. A inteligência artificial merece ser desenvolvida, como toda a tecnologia, merece ser desenvolvida porque, entre outras finalidades, ela permite libertar a inteligência humana para aquilo que a inteligência humana tem de específico. Ou seja, há realmente muita coisa que é inacessível à inteligência humana e que é uma pura perda de tempo a inteligência humana aplicar-se nela. E então deixemos isso para a inteligência artificial, como exatamente ler mapas, por exemplo, ou decifrar estatísticas muito complexas, ou ler o Big Data. Não vale a pena pormos as pessoas a lerem todos os livros do mundo. Não, mas uma máquina pode ler todos os livros do mundo, mas um ser humano não pode ler todos os livros do mundo. Mas então vamos pôr as máquinas a ler todos os livros do mundo, tentar descobrir se em todos os livros do mundo se usa mais a letra A ou se usa mais a letra E. Uma máquina que faça isso, não nós.
Porque quando as máquinas começam a fazer isso, e já fazem isso, nós libertamos a nossa, como a doutora Gabriel sublinhou, e muito bem, libertam a nossa inteligência para coisas bem mais criativas. E, portanto, nós hoje estamos a rever um pouco o que é a própria definição da inteligência humana para a tecnologia. A tecnologia está a libertar-nos da parte mecânica e a deixar-nos muito mais espaço para o lado verdadeiramente crítico e criativo. E, portanto, acho essa sua intuição genuinamente, até diria, é autoilustrativa, porque ela é própria uma pessoa que ilustra, que consegue libertar-se de uma tarefa puramente mecânica para se concentrar naquilo que é de criativo, que é pensarmos nas possibilidades e não apenas nas... Vamos dizer, há 30 anos, era do maior mérito a pessoa descobrir um livro qualquer numa biblioteca qualquer na Alemanha, nunca ninguém tinha lido. Hoje isso é ridículo, porque isso hoje está tudo na internet e, portanto, é ridículo a pessoa dizer, eu descobri, está lá numa universidade que nunca ninguém ouviu falar. Não, toda a gente ouviu falar, toda a gente chega lá ao fim de um segundo e assim sucessivamente, não é? Portanto, muito obrigado pelas suas observações. Muito bem, nós temos mais 4 minutos para encerrar a nossa live, que eu reservei aqui a sala por 1h30 para poupar o professor Fernando Arajá 4 horas à nossa frente, né? Lá já são 11h30 da noite. Tranquilo. Então, não sei se mais alguém quer fazer. Temos aí mais 2 ou 3 minutos, talvez para agradecer imensamente a fala do professor Fernando Araújo, as contribuições dos colegas. Vejo aqui no bate-papo que foram registradas algumas perguntas que infelizmente ficam para um próximo evento. O professor Paulo Calindo registrou aqui a presença dele, agradeço imensamente seus comentários. Enfim, e vários colegas que eu vejo por aqui agora, agradecer a presença de todos, um público super qualificado, super, de um grande debate, de, enfim, grandes perguntas, e acho que fez, vamos dizer assim, honra a excelência da sua palestra. Muitíssimo obrigado, professor Fernando Araújo, pela sua contribuição e pela sua dedicação. E o resta-me dizer, como dizia o MacArthur, regressarei, não é? Ou, enfim, na versão Arnold Schwarzenegger, I'll be back. Muito bem. Então, tá bem. Então, até logo a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Desculpe pela interrupção, mas 1h30 acho que é o máximo que a gente consegue aqui, poupando o professor Fernando Araújo. Talvez a gente consiga fazer uma reunião às 8 da manhã aqui para conseguir ficar a tarde toda com o professor Fernando Araújo lá. Um grande abraço a todos, então. Obrigado a todos. Até mais. Obrigado a todos. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.